Olá, eu sou o professor Claudinei e vamos corrigir o plano de estudo tutorado do terceiro ano de Química, volume 3, semana 3. Questão 1. Relacione corretamente a fórmula estrutural dos compostos derivados do benzeno com seu nome oficial. Bom, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 moléculas, 5 espaços, então, obviamente, cada molécula, cada nome corresponde a uma das moléculas presentes. Começamos aqui pelo benzeno. Todas possuem a estrutura benzeno. Este benzeno, primeiro, tem uma ramificação chamada metil e uma segunda ramificação chamada metil. Como que eu dou um nome a uma ramificação? Eu pego o prefixo, número de carbonos, e coloco na frente o il. Um carbono mais il, metil. E eu tenho aqui metil, metil. Igual em, e eu tenho duas insaturações duplas de en, metil, eu vou ter um dimetil. E esse dimetil se localiza no carbono 1 e 2. Então, o nome da molécula é 1,2-dimetilbenzeno. Segunda molécula. Partindo do benzeno, eu tenho C2H5, C2H5. É sabido que C2H5 é a abreviação de CH2, CH3, uma ramificação com 2 carbonos. Prefixo de 2 carbonos, et, mais il, etil. E eu tenho um segundo etil aqui neste carbono. Olha, essa molécula 2. Então, eu vou ter um dietil. Onde eles estão localizados? Carbono 1, 2, 3. Então, no carbono 1 e no carbono 3, eu tenho um dietil. Então, 1,3-dietilbenzeno. Ok? A terceira molécula, então eu tenho aqui o benzeno, eu tenho um etil aqui, um etil aqui, um etil aqui embaixo. Etil, 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 agora é 3. Trietil. Trietil, carbono 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 1, no carbono 3, no carbono 5, eu tenho as localizações das ramificações etil. Trietil, 1, 3, 5, trietilbenzeno. É o nome da molécula. Próxima, eu tenho aqui o benzeno, metil, metil, metil. Agora eu tenho um trimetil. E o meu carbono agora, o 1 é aqui embaixo e não aqui em cima. Por quê? Porque na nomenclatura eu tenho que usar os menores números possíveis. Se este aqui fosse o carbono 1, 2, 3 e 4, seria 1, 3, 4, trimetil. Mas não, aqui eu tenho 1, 2, 4. Percebe? Eu usei os menores números. Então, 1, 2, 4, trimetilbenzeno. E o último, eu tenho aqui benzeno, metil e aqui o isopropil, certo? Ó, a estrutura iso e como é ramificação, prop, isopropil. Propil com 3 carbonos e iso, porque eu tenho a configuração iso aqui como ramificação. Bom, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 1, 4, isopropilbenzeno. É o nome da molécula. Questão 2. Desenhe a fórmula estrutural do hidrocarboneto 2,2,4-trimetilpentano, um dos componentes da gasolina. Como que eu começo a desenhar uma molécula? Começo pela cadeia principal. Se eu perceber 2,2,4-trimetil, são as ramificações. Minha cadeia principal é o alcano com 5 carbonos, pentano. Então, eu coloco aqui uma sequência de 5 carbonos, certo? Deixei um espaço aqui por conta dos hidrogênios que eu vou adicionar. Vamos lá, 2,2,4-trimetil. O que é o metil? Metil é aquela insaturação, aquela ramificação com um carbono. Então, enumero os carbonos e eu vou inserir em cada carbono dos números
o metil, um CH3. No carbono 2 eu tenho metil. No carbono 2 eu tenho outro metil, ó, duas ramificações no mesmo carbono. E no carbono 4, neste, eu tenho mais um metil. Então, 2, 2, 4, trimetil. O que falta? Os hidrogênios. É sabido que cada carbono faz 4 ligações. E no hidrocarboneto, a cada ligação que falta para o carbono, eu completo com um hidrogênio. Então, este carbono faz uma ligação, 3 hidrogênios. Este carbono faz 4 ligações, não precisa de hidrogênio. As ramificações já estão certas. Este carbono, 1, 2 ligações, mais 2 hidrogênios, 4 ligações. 1, 2, 3 ligações, mais um hidrogênio, 4 ligações. Aqui, uma ligação, 3 hidrogênios para ele. Então, está aqui 2, 2, 4, trimetilpentano é a molécula. Questão 3. O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. É um óleo formado por várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos de diferentes massas molares. São utilizadas técnicas de separação para obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento. O que ocorre nesse processo? Letra A. Transformações das frações do petróleo em outras moléculas menores? Exatamente. Craqueamento é um processo químico baseado na quebra de moléculas longas de hidrocarbonetos de menor interesse comercial em outras com fração mais rentável. Então, por aquecimento, né, você quebra uma molécula maior em menores, por exemplo, uma parafina que tem um número maior de hidrocarbonetos, de carbonos, né, uma cadeia maior, quebrando essa molécula, transformando ela em gasolina, por exemplo, né, que tem uma cadeia menor. Reação de óxido-redução com transferência de elétrons entre moléculas? Não, é uma quebra de moléculas. Solubilização das frações de petróleo com a utilização de diferentes solventes? Não. Decantação das moléculas com diferentes massas molares pelo uso de centrífugas? Também não. Separação dos diferentes componentes do petróleo em função de suas temperaturas de ebulição? Esse processo é usado sim para separar, né, a destilação fracionada do petróleo, só que não se trata do craqueamento, certo? Então, a alternativa correta, letra A, transformações das frações de petróleo em outras moléculas menores, né, de maior interesse comercial. Ok? Questão 4. A imprensa denunciou a venda nos postos autorizados de gasolina adulterada, gasolina batizada, com solventes de pontos de ebulição mais altos, responsáveis pela formação de resíduos nocivos aos motores dos automóveis. Sabendo-se que a gasolina é rica em hidrocarbonetos com 7 a 9 átomos de carbono, escolha a opção cujo material derivado do petróleo poderia estar sendo usado como adulterante. Letra A. Gás natural, metano, 1 átomo de carbono. Gás de cozinha, propano, butano, 3 e 4 átomos de carbono. Éter de petróleo, pentanos, 5 átomos de carbono. Querosene, 1 decanos e tetradecanos, de 11 a 14 átomos de carbono. Letra E, álcool hidratado, etanol, C2H6O. Então, se a gente prestar atenção na questão, ela já se autorresponde, né? Porque a gente procura solventes com ponto de ebulição mais altos. A gente sabe que quanto maior o número de carbonos, quanto maior a cadeia carbônica, maior é o ponto de ebulição. E se nós procuramos um solvente com maior ponto de ebulição, que é a gasolina, que tem de 7 a 9 carbonos, então esse solvente só poderia ter mais do que 9 carbonos. E se trata do
querosene, letra D, que possui de 11 a 14 átomos de carbono na sua estrutura. Ok? Então, essa foi a correção do plano de estudo tutorado de Química do terceiro ano, volume 3, semana 3. Um molde abraços. Até a próxima.